Boa tarde. Boa tarde, professora. Juanpi, ¿Qué pasó? yo te escuchaba. ¿Por qué no hablabas? No quería. Felicidades a los cantores. Me encantó el video de ustedes cantando. No sabía que mis alumnos sabían cantar tan bien. Luciano, Santiago Moreno y José Ignacio, prendam a câmera. Espérame que ya, profe. Es que me voy a traer mi libro y vengo. No hace falta, no vamos a trabajar con el libro hoy. ¿No? No. Espérame que ya, profe. Me voy a poner en mi lugar y vengo. Ah, profe, pues había traído mi lápiz. Hola. Hola, Donatella. Hola, profe. Hola. Bueno, vamos a esperar un poquito más para empezar, para ver qué más entra. ¿Sí, chicos? Yo estaba haciendo una piscina. Sí, profe. Santi. Bueno. Mr. Celos. Franco, ¿te puedes sentar bien, por favor? Profe, Franco está poseído, profe. Prende tu cámara, Santiago. ¿Cómo que está poseído? Franco, sentate bien frente a tu computadora, por favor, si no te voy a retirar de la clase. Mr. Celos. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más para ver qué más entra, ¿sí? Ok. Está faltando Dávalos. Oh, Candé. Ay, pico. Profesora, Lucas Niño está poniendo su boca ahí con su comida ahí enfrente de su cámara. ¿Y qué tiene? Lucas, normal, si haces otra vez te saco de la clase. Bom dia, professora. Boa tarde. Ah, perdão. Boa tarde. ¿Quién falta todavía en nuestra clase? ¿Todavía no empezaron? Fabricio. Falta Fabricio. Ah, sí, Fabricio. Después Luana. Juana. Fabricio, Patricio y Juana. ¿Verdad? Bueno, chicos, voy a empezar a explicar entonces de qué es lo que se trata la clase de hoy. Nosotros no vamos a trabajar el libro. Nosotros hoy vamos a trabajar nuestro proyecto CEL. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo qué proyecto es él? Ya tiré de nuevo mi libro. ¿Qué es el proyecto CEL? Ese de Sembrando Vida, ¿verdad? Sembrando vida. Ah, sí. Ah, ya. Ah. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, el proyecto CEL se llama Sembrando Vida, que en portugués es Semeando Vida.
O projeto CEL siempre es el mismo proyecto que utiliza la ONU, ¿sí? Que é, então, a saúde dos vegetais. Para empezar, la profe le va a compartir un video de la ONU. Pero Ok. necesito que ustedes presten mucha atención porque el video es cortito, está en inglés con subtítulo en portugués. ¿Entendido? Entonces, Entendido. mucha atención. Bueno, Va a ser de la ONU. A la madre, qué miedo. Jamín, ¿por qué apunta tu cámara? Uno dice mi cámara. Es cierto. ¿eh? Y Mi mira, cara porque... está acá. Mi pan. Hasta Pero no se ve tu cara. Ah. Dios mío, Jazmín, no poder Ahí está, ahora sí se te ve. Bueno, atención. I am life. I am home to millions. And I sustain millions more. My abundance brings prosperity, while my scarcity can be deadly. I cover much of the earth, and my influence extends far beyond. I have been around for longer than you can imagine. But my world is threatened. People need to take notice and do more to secure my future, because I am worth protecting. Your health relies on my health. Your life relies on mine. I am plants. I am life. I am life. eu sou vida. Entonces, chicos, ¿vieron el video? Sí, voy a silenciar a todos porque hay gente hablando en el fondo. Profe, no se te escucha bien, ¿puedes hablar? Entonces, chicos, como vieron en el video, es como se as plantas estivessem falando com nós, pedindo a nossa ajuda. Porque elas precisam da nossa ajuda para viver, mas nós precisamos muito mais da ajuda delas. Nós precisamos das plantas para comer, para respirar e até para nos vestir. Então, nós temos que cuidar das nossas plantas para que a gente possa ter uma boa saúde e uma boa vida, tá? A prof escolheu para trabalhar com o quarto A e B, algas e fungos, tá? Agora a prof vai compartilhar um vídeo onde explica a diferença das algas e dos fungos. Então, prestem atenção também, tá bom? Tá bom. Tá bom. Bueno, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿Por qué? Que se escucha tu papá hablando. Essa aula hoje é algas e fungos. Algas.
Elas pertencem ao reino dos protistas. As algas vivem em ambientes aquáticos, tanto na água doce, como rios e lagos, como na água salgada, como mares e oceanos. Elas realizam a fotossíntese. A fotossíntese é quando utiliza a luz do sol para produzir seu próprio alimento. Da forma mais simples, podemos dizer que a alga e outras plantas retiram o gás carbônico do ar e energia do sol para produzir seu próprio alimento, liberando o oxigênio. Aliás, são as algas as responsáveis pela maior parte de oxigênio do nosso planeta. Temos aí a imagem da alga chamada euglena. Ela é a menor alga que existe. Só é possível ser vista através de microscópio. Já a maior das algas é a alga chamada alface marinho. Algumas algas são comestíveis. São mais comuns de ser encontrada na culinária japonesa. Fungos. Os fungos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Ele se alimenta de moléculas orgânicas, que são resto de cadáveres, resto de plantas e animais. Os fungos mais conhecidos são cogumelos, orelha de pau, levedura e bolores. Alguns fungos, como os bolores, como vemos aí nessa imagem, e as micoses, que são fungos na pele, elas fazem mal à nossa saúde. Há também fungos extremamente importantes para a nossa vida. Como dissemos anteriormente, ele se alimenta de moléculas orgânicas. Com isso, ele impede o acúmulo de lixo orgânico no planeta. Existem fungos como champignon e shiitake, que são usados em vários pratos da gastronomia. Há fungos que produzem queijos, bebidas, remédios como antibióticos, e o fermento que nós usamos para fazer o pão e o bolo também é um fungo. Mas calma, não precisa ter nojo. Há fungos que nos fazem mal, mas também há muitos fungos que nos fazem bem. Agora lá no aplicativo tem a atividade de hoje. Beijos e até a próxima. Muito bem, chicos. Entenderam? Sim? Sim. Nos mostrou Sim. ali 2 tipos de algas, que são uma alga que é somente vista por microscópio, e mostrou uma maior, sim. As algas são importantíssimas porque elas são as maiores responsáveis pelo nosso oxigênio, certo? E também elas estão na culinária, principalmente na culinária japonesa, tá? Depois nos mostrou alguns tipos de fungos. Sim, o que são fungos? Fungos são aqueles são cogumelos, certo? Fungos são aquele bolor do nosso pão, quando o pão fica verde, né? Aquele bolor se chama fungo. Temos fungos para medicamentos e fungos para culinária também. Juan Garcetti, por favor, prestar atenção em tu classe. Bueno. Então, agora, a prof vai compartilhar um PowerPoint, onde a prof preparou um material um pouco mais detalhado sobre algas e fungos, tá? Aqui nós temos, então, a capa que está Projeto CEL 2020, Semeando Vida, 4ª série, tá?
Vamos ler então. Profe, ¿me al baño? Vai? Profe, al baño, por favor. ¿Y yo me puedo ir un rato a abrirle la puerta a mi mamá? Sim. Então, aqui nós temos características gerais das algas. Juntamente aos protozoários, as algas compõem o reino protoctista. São organismos eucariontes, exclusivamente aquáticos, podendo viver em água doce ou salgada, e realizam processos autotróficos como principal maneira para obtenção de energia. Alguns grupos são formados por seres unicelulares, enquanto outros apresentam um corpo pluricelular reconhecido como talo. Dentre as características que unem todos estes indivíduos, encontra-se a parede celular, em geral composta por celulose associada a outro tipo de molécula, agar ou carreginina, por exemplo. O cloroplastos, que contenham clorofila adjunto a outro pigmento acessório como gantofilas e carotenos. Aqui, então, nós temos o que nos fala a reprodução das algas. Mecanismo reprodutivos possíveis para as algas variam de um grupo para grupo, haja vista a grande biodiversidade de organismo. Assim se destacam as formas de reprodução assexuada e sexuada. A primeira ocorre através da divisão celular, divisão binária, ou fragmentação de um talo, gerando indivíduos genéticos idênticos. A forma sexuada, por outro lado, depende da união do material genético de dois indivíduos, podendo ocorrer tanto em unicelulares como pluricelulares. E aqui nós temos, então, pessoal, a divisão binária das algas, que são a divisão binária, é a divisão celular ou fragmento de um talo, gerando indivíduos geneticamente idênticos. Então, eles aqui se estão gerando e são idênticos, correto? Ok. Agora vamos ver características gerais dos fungos. No reino fúngeo encontramos desde organismos microscópicos, unicelulares, até seres macroscópicos, pluricelulares. Microscópicos são aqueles que nós vemos somente com o microscópicos. E o macroscópico é aquele que nós podemos ver sem o microscópio. Sua nutrição é sempre heterotrófica, o que explica que frequentemente os associemos ao papel de descompositores ou parasitas. Idealmente vivem em ambientes úmidos, poucos iluminados e com abundância da matéria orgânica. Então, onde vivem os hongos? Em ambientes úmidos e com pouca luz. Dentre os fungos unicelulares se destacam as levaduras, que, como todo eucarione típico, apresenta uma célula nucleada com organelas citoplasmáticas, como mitocondrias, lisossomos e retículo endoplasmático. A composição de todos aqueles classificados como pluricelulares
Por outro lado, envolve uma organização em hifas. Estas estruturas filamentosas são capazes de compor as duas regiões básicas do corpo de um fungo. Assim, enquanto a micélio nutricional se localiza abaixo do substrato e possui capacidade de liberar enzimas para a realização de digestão extracelular, o corpo de frutificação micélio reprodutivo fica acima do substrato e tem por função a liberação de esporos para a reprodução. Que é o que é importante acá, chicos? Viste que há muitas palavras difíceis. O importante acá é que sabemos que temos hongos que podemos ver, solamente vamos a ver com o microscópio, e hongos que podemos ver normal. ¿Sí? Siguiendo. Aqui, alguns tipos de fungos, nós vamos ver agora, tá? Zigomicetos, representados pelo mofo negro do pão e de outros alimentos. Também alguns fungos utilizados comercialmente para a produção do molho shoyu e de medicamentos. Chicos, ven acá esta imagem. Isso aqui é o fungo que nós vemos no nosso pão quando ele fica preto, mas ao mesmo tempo é um fungo que pode ser utilizado em outros alimentos e ele é usado comercialmente para a produção do molho shoyu. Sim? Aqui nós temos ascomicetos, representados pelas leveduras unicelulares, pelo bolor do pão e pela trufa. Apresentam como características distintivas o asco que corresponde a uma estrutura sacular capaz de produzir esporos. Chicos, esse fungo aqui, ele é aquele fungo que faz o pão ficar verde. É como aquela naranja que apareceu em el video, sim? Ok. Basidiomicitos, representados pelos cogumelos e orelhas de pau. Inclui também os fungos capazes de atacar vegetação, gerando as ferrugens. Suas características distintivas é o corpo de frutificação em forma de chapéu basidiocarpo. Esse eu acho que é um dos fungos mais conhecidos, certo? Ele pode ser um fungo que tem os fungos que nós podemos comer, igual aquele, mas também tem aqueles que são venenosos. E aqui rapidinho nós temos reprodução dos fungos. Sua propagação ocorre preferencialmente pela forma sexuada, principalmente em fungos unicelulares quando se fala em brotamento. Neste processo, que gera uma célula menor a partir de uma original, há a duplicação do material genético, a redistribuição das estruturas citoplasmáticas e a separação do citoplasma em duas novas células. E aqui nós temos, pessoal, o desenho de como é a reprodução de um fungo. Chicos, vamos volver acá. Profe, dice fin de la presentación, haga clic para salir. Chicos, palavras muito complicadas, muito difíceis, sim.
¿Qué es lo importante que tenemos saber? Saber diferenciar as algas que podemos comer, Sí, ¿sí? y los venenosos Isso. E os fungos, que se pueden comer y son- los venenosos. exatamente. Esto é o importante que sepamos, ¿sí? Agora, que tarefa vamos fazer, professora? Muita atenção. Para a próxima classe, ustedes vão fazer um cartel. Vão elegir ou fungo ou alga. Vão fazer um cartel, por exemplo, eu, Luciana, vou fazer um cartel sobre uma alga. Então, eu irei procurar a foto dessa alga que eu quero fazer, eu irei ver como ela se chama e irei fazer uma frase em português sobre essa alga. Entenderam? Agora, lá o meu xará, o Luciano, ele vai fazer um cartaz, por exemplo, um exemplo nomás, de fungo. Então, ele vai escolher um fungo, ele vai procurar uma foto, o nome do fungo e uma frase em português sobre esse fungo. Este Una pregunta, profe. un ratito nomás. Ese cartel tiene que estar hecho para la próxima clase. La próxima clase ustedes van a exponer estos carteles. Anita va a, ¿cómo es? Va a sacar, va a entrar, va a sacar foto, ¿sí? Para que se pueda exponer los carteles en la página de la escuela. ¿Entendieron? María Paz, ¿cuál es su pregunta, por favor? Yo te quería Por ejemplo, preguntar, si ¿por qué no- siempre me confunden? No, También quería María preguntar. Paz estaba con la mano levantada antes que vos, Jazmín. Ah, perdón. Profe, si por ejemplo no tenemos impresora o algo para pegar la foto de la alga o el fungo, podemos dibujar. Claro que sí, se puede. Jazmín, Viste que vos dijiste que hay que poner una foto, ¿hay que dibujar o hay que imprimir la foto? como O igual vos, nomás. como vos quiera, Ah, como vos podemos quiera. hacer también así como una alga venenosa o un fungo venenoso, ¿verdad? Exactamente, exactamente, venenoso no. Ok, exactamente. gracias. El cartel tiene que ser bien lindo, chicos. La próxima clase va a ser solamente exposición del cartel, ¿sí? O sea, vamos a hablar de nuestro cartel, de cómo es, Sí, todo eso, así ¿verdad? mismo, cada uno va a presentar su cartel. Luciano, ¿alguna duda? No, ¿No? ¿Pudiste entender todo? sí. Sim? Ok. Agora, professora, o que nós vamos subir de evidência para a aula de hoje? Aqui a prof vai mostrar. A prof subiu na plataforma, certo? Esse Word. Este Word, a prof quer que vocês imprimam. Eu aí enviei um aviso pedindo que se imprima, ¿sí? E que pintem a foto síntese. E saquen foto e enviem isto como su tarea de hoy. ¿Entendieron? Tenemos que pintar eso. Yo no tengo tinta, profe, para imprimir. Y no, o Bueno, sea, chicos, imprimir y después pintas.
Sí, todos, yo creo que todos tienen los papás que trabajan, ¿verdad? Pueden pedir a su papá que impriman en su trabajo. Acá luego está la Mi mamá impresora. no da. Yo tengo impresora, Sí. pero sin tinta. Y No aquí, importa, imprimís y después pintas. No, es que no se puede si no hay tinta. e aqui está então a atividade do cartaz. Escolher entre algas ou fungos, escolher um tipo de algas ou fungos e fazer um cartaz com fotos, com frase sobre o tema escolhido. Tradução: elegir entre algas e hongos ou hongos. Elige um tipo de algas ou hongos e fazer um cartel com fotos com uma frase sobre o tema elegido. Profe, Entendeu? o sea, E aqui nós temos um pequeno texto que eu quero que a Maria Eduarda me ajuda, que eu já estou cansada de ler. Pode começar a ler aqui em cima, Maria Eduarda? Ok. Todos os seres vivos apresentam um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecer ou morrer. Os seres vivos têm o corpo. Profe, você pode tirar um pouco a sua... Sim. Obrigada. Os seres vivos têm o corpo humano formado por estruturas chamadas células. Plantas. Uma característica de plantas é a capacidade de produzir o próprio alimento por meio de fotossíntese. Elas podem viver fixas ao solo, sobre outras plantas ou flutuando na água. Animais. Os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não capazes de produzir seu próprio alimento. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos e terrestres. Algas são encontradas no mar, em ambiente de água doce, em locais úmidos. As algas são capazes de produzir seu próprio alimento. Fungos, cogumelos, bolores, orelhas de pau são exemplos de fungos. Os fungos não realizam fotossíntese. Eles se alimentam de animais e plantas mortas ou ainda vivas. Bactérias. As bactérias são seres muito pequenos para serem vistos a olhos nu. Elas vivem nos mais variados ambientes e estão por toda parte, no ar, na água, no solo, adentro dos seres vivos. Muito bem, obrigada, Maria Eduarda. Até aí tá bom, meu amor. María Paz, ¿qué quieres hablar? Profe, y nosotros, por ejemplo, en el cartel tenemos que escribir algo sobre la medusa, el fungo o el alga. Sí, en portugués. Ah, ok. Sim. Bueno, chicos, aqui então está a foto da fotossíntese que vocês vão ter que
pintar e me enviar, tá? Ficou alguma dúvida? No. Maria Eduarda, No, ¿deu para entender profesora. tudo? Profe, pero ¿cómo hago siendo que yo no tengo tinta para imprimir? Não sei, meu Y amor. podés dibujar nomás. Puedes tratar de copiar. Sí se puede dibujar. Sí, pero él le está hablando de la tarea. Le espero la próxima clase con lindos carteles, ¿sí? Ok, voy a tratar de acordarme porque soy muy olvidadiza. Beso, beso. Chau, chau. Chao, profe. Chao.